Alô, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Prazer muito grande estar aqui novamente com vocês para nós tratar do assunto mais importante da nossa vida, que é a respeito da vida espiritual. Disse Jesus, isso que é o mais importante, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque o reino de Deus é eterno. Nós vivemos aqui na face da terra e a terra é um reino temporário. E foi exatamente isso que Jesus veio aqui nos ensinar, como que nós devemos viver a nossa vida aqui na face da terra e também nos prepararmos para encontrar com Deus, que é o nosso Criador, que é o doador da vida e que nós precisamos estar sempre valorizando a nossa vida para podermos estar desfrutando das bênçãos riquíssimas que Deus tem para todas as suas criaturas. Jesus, então, quando estava aqui no nosso meio, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, ele disse: vendo Jesus as multidões, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Todos nós sabemos que a ovelha é um animalzinho bem dócil e que precisa de um pastor para conduzi-las para pastar, para beber água. A ovelha não pode ficar sem um pastor, porque ela vive desgovernada. Ela come qualquer coisa quando ela está com fome, bebe água suja. Quando ela tem um pastor, não, o pastor leva ela para beber água límpida e a pastos verdejantes, onde elas são bem alimentadas. Por isso, então, que nós também, semelhantes às ovelhas, nós precisamos ser orientados. O homem sem orientação, ele então fica errante. Porque o homem anda errante, porque o homem foi criado para andar com Deus, mas por causa do pecado, o pecado é uma enfermidade que nós temos na alma, que nos dá prazer de ofender a Deus. E como Deus é santo, ele não pode se relacionar com pecadores, porque nós pecadores somos enfermos. E o pecado nos afasta de Deus e nos deixa errantes. E aí então, os errantes são aquelas pessoas que não sabem de onde vieram, nem o que estão fazendo aqui na terra, e também não sabem para onde estão indo. Por isso ele teve compaixão e ele veio então aqui nos ajudar a encontrar o caminho de volta para Deus. Ele veio aqui para resolver esse problema para nós. Então Jesus também disse lá em João 9,39, ele disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então veja que quem são os que não veem? São os errantes e são aqueles que são desgarrados. Jesus veio para quê? Para orientar essas pessoas que estão vivendo desgarrados. E aqueles que se acham, né, os que veem se tornem cegos. Aqueles que se acham sábios, que não precisam de Deus, que podem viver como se Deus não existisse. Muitas vezes se dizem até ateus, não reconhecem o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Esses são os sábios. Lá Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja aqui, prezado ouvinte, ninguém vai se vangloriar na presença de Deus, achando que vai encontrar a luz do mundo, que vai encontrar a sabedoria, que vai conduzi-los à vida eterna. Porque o importante, prezado amigo, é que todos nós temos a oportunidade de alcançar de Deus a maior de todas as bênçãos, que é transformar a nossa vida temporária em vida eterna. Mas isso somente para aqueles que creem em Deus, aqueles que creem na obra de Deus e nas orientações de Deus. Por isso que Jesus diz lá: na verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, essa é a verdadeira busca que nós temos que estar fazendo para podermos alcançarmos essa bênção maravilhosa que é o dom da vida eterna, que é a preservação da nossa vida para todo sempre. Temos que tomar cuidado porque o pecado que nos separa de Deus, ele foi introduzido aqui por Satanás. Nós somos influenciados pela mente de Satanás. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Esse mundo que nós estamos vivendo aqui, todo o sistema que existe aqui é influenciado pelo maligno, e o maligno nos deixa cegos, não deixando nós vermos que Deus tem essa bênção da vida eterna. Conforme Paulo relata lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim: Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, é essa cegueira que Jesus quer tirar de nós, para nós podermos enxergar o reino de Deus. O reino de Deus está presente aqui na terra, mas por causa do pecado nós não enxergamos e nós ficamos andando como se Deus não existisse, e isso traz para nós uma qualidade de vida ruim, porque como fomos criados para andar com Deus, andamos então de forma errante, vazio por dentro, sem compreendermos a nossa vida. Mas Jesus, ele se apresenta lá em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então é exatamente isso, prezado ouvinte. Essa é a missão de Jesus. Ele veio trazer luz para nós. Ele veio para que nós possamos encontrar o caminho de volta para Deus, nos reconciliarmos com Deus, religarmos com Deus e podermos então estar desfrutando dessa companhia maravilhosa que é andarmos com Deus, termos um relacionamento pessoal com Ele, e esse relacionamento pessoal traz para nós a paz interior, a confiança, a segurança, que nós podemos viver a nossa vida da melhor maneira possível. Quando Jesus diz, teremos a luz da vida, ele está querendo dizer para nós que agora, quando nós recebemos Ele como o nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, Ele dá para nós a sabedoria de sabermos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde que nós vamos. Temos um grande exemplo aqui na Bíblia de um homem cego, mas que foi muito sábio. Esse homem cego chamava-se Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu era um cego mendigo que vivia na cidade de Jericó e, como ele vivia pedindo esmola pelos caminhos, ele era um homem bem informado. Bartimeu, então, ao ver os feitos de Jesus, ele lá no seu íntimo, no seu coração, ele creu em Jesus. Ele falou, este homem é o Filho de Deus. Então, um dia teve a oportunidade de ver Jesus passando pela vida dele, conforme está relatado aqui em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, glorificando a Jesus de todo o seu coração. Veja aqui, então, prezado ouvinte, que aquele cego, fisicamente cego, aquele homem Bartimeu, mas ele, no seu interior, ele era um homem que tinha visão espiritual, porque ele creu em Jesus, ele confiou. Quando Jesus estava passando pelo caminho onde ele mendigava, ninguém impediu ele de clamar por Jesus. Veja que a multidão mandava ele se calar quando ele clamava por Jesus, ele gritava mais alto. É a visão espiritual. A visão espiritual, prezado ouvinte, é que faz nós termos uma vida plena,
onde nós podemos agora ter convicção de onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo. E isso é o que interessa, para que nós possamos viver uma vida onde nós temos uma esperança viva, uma esperança que nós temos certeza que ela vai acontecer, que é a promessa de Deus. É impossível que Deus minta, que Deus dá a vida eterna a todo aquele que recebe Jesus Cristo, seu Filho amado, como seu único e todo suficiente Senhor e Salvador, porque Jesus é aquele que tem o poder de remover o pecado da nossa vida e podermos nos reconciliar com Deus. É Jesus o caminho, a verdade, a vida, conforme Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele que tem o poder de nos reconciliar com Deus, completar a nossa vida, para que nós possamos viver com Deus, andar com Deus e podermos estar experimentando a alegria da vida de forma plena. E assim é que Jesus, então, reconcilia todo aquele que crê nele. Por isso, quando Bartimeu gritou, Senhor, filho de Davi, Jesus já falou, esse realmente confia em mim. Parou, chamou e deu para ele aquilo que ele queria. Ele não tinha visão física, mas ele tinha visão espiritual. Quando você crê em Jesus, Jesus vai abrir a sua visão, vai tirar a cegueira que o diabo impõe sobre nós, para que não vejamos a glória do Evangelho de Cristo. E assim, quando nós, então, percebemos o ato de amor de Jesus ali na cruz e recebemos ele como nosso único, todo suficiente Salvador, ele remove os nossos pecados, o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações, nos confirmando que já somos filhos de Deus, e assim, todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Que Deus esteja abrindo seu entendimento, seus olhos, para que você realmente creia em Jesus e Jesus possa abrir os seus olhos espirituais, para que você tenha essa bênção de saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde Deus está te levando. E quero que você esteja se inscrevendo aqui no nosso programa, para a gente poder estar sempre conversando sobre esse assunto aqui, e deu aí o seu gostei, não gostei, comente, deixe o seu comentário e também compartilhe essa mensagem. E você que já conhece a linguagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, já tem a luz da vida, e vamos todos trabalhar para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso país. Quanto mais pessoas salvas aqui no nosso país, mais pessoas clamando para que Deus faça do nosso país uma nação cujo Deus é o Senhor, e assim Deus vai levar o coração do rei para onde ele bem quiser, conforme diz lá Provérbios 21. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!